Olá, meus senhores, todos descansados já? Meu nome é Carvalho, sou delegado de polícia. Nós estamos tratando da elaboração de como se preenche um termo de referência a partir do modelo apresentado pela Secretaria da Administração de Santa Catarina. Então nós tratamos, agora já é o quarto encontro. Nos 3 primeiros encontros nós apresentamos o objeto, falamos sobre a descrição do objeto, nós tratamos sobre o tratamento diferenciado que é dado às micro e pequenas empresas, falamos da participação de consórcios, nós tratamos das cooperativas, falamos sobre subcontratação, tratamos do agrupamento de itens em lotes, e aí serão exigidos os documentos adicionais, falamos também sobre amostra, lembra-se da apresentação de amostra, a prova de conceito, carta de solidariedade, garantia de proposta, que não tem nada a ver com a garantia que nós conhecemos, aquela garantia de 90 dias. Tratamos da habilitação jurídica, os documentos necessários para a empresa poder ser habilitada no nosso processo de licitação. Nós falamos da habilitação fiscal, social e trabalhistas. Falamos da qualificação econômico-financeira. E agora, meus caros, nós vamos entrar na execução do objeto. Nós vamos tratar agora da parte já vamos entrar na finaleira do objeto. E nós vamos iniciar falando do prazo de entrega. O prazo que é um aspecto, ele é um aspecto essencial na licitação. Ele determina quando o fornecedor contratado deverá entregar os bens ou serviços adquiridos pela administração pública. Esse prazo pode variar de acordo com as características do objeto licitado e deve ser estabelecido de forma clara e objetiva no edital. Existem 2 tipos de prazo de entrega: compra imediata e entrega parcelada. Na compra imediata, o prazo de entrega é definido para ocorrer dentro de 30 dias a partir da ordem de fornecimento. Isso significa que o fornecedor deve entregar o produto ou concluir a prestação do serviço dentro desse prazo estabelecido. Essa modalidade é normalmente utilizada quando se trata de produtos ou serviços que podem ser disponibilizados pela empresa contratada no momento, de pronto, na hora. Já a entrega parcelada, ela ocorre quando o objeto licitado é disponibilizado em etapas ao longo de um determinado período. Neste caso, é necessário que o edital descreva o cronograma de entrega, indicando os dados e a periodicidade prevista para cada parcela. Essa forma de entrega pode ser adotada quando se trata de um objeto que exige um tempo maior para sua produção, montagem ou a execução do serviço, ou ainda quando há necessidade de distribuição gradual de bens ou serviços. Por exemplo, no começo do ano nós fizemos a licitação para aquisição de gás de cozinha para o almoxarifado. Nós pedimos lá que fossem feitas entregas parceladas ao longo do ano. Uma entrega por mês, são 12 entregas, uma entrega a cada mês, de janeiro até dezembro. Esse é um exemplo de entrega parcelada. Deixa eu ver aqui. Execução do objeto. Prazo de entrega até 30 dias. Até 30 dias, tá? 30 dias úteis vai passar de um mês. Até 30 dias contado do dia seguinte, presta atenção, do dia seguinte ao recebimento da nota de empenho. Aqui na praxe nossa é da autorização de fornecimento, tá? Nós costumamos colocar a autorização de fornecimento e não da entrega da nota de empenho. Aqui, ó, autorização de fornecimento ou documento equivalente. Por exemplo, você tem um contrato, o nosso contrato, no exemplo lá do almoxarifado, do gás de cozinha, nós firmamos um contrato com entregas parceladas, com 12 entregas parceladas. A partir do momento que eu preciso fazer esse documento, o almoxarifado vai lá e faz o pedido para eles
eles vão e entregam o gasto como xerifado. E aí, aqui no exemplo nosso, como nós estamos tratando do termo de referência lá do pessoal lá de Joinville, é a aquisição do porteiro eletrônico, né? Eles colocaram aqui, ó, local, horário, prazo de entrega. Eles colocaram Blumenau, que é o endereço lá da delegacia de Joinville, só que o Guilherme acabou esquecendo de colocar o quê? O horário, né? É o horário lá no horário comercial, das 9 até as 18 horas. Se for um outro horário diferente, ele deixou de preencher, nós colocamos aqui, ele vai ter que estar lá disponível. Não! Brincadeira. Normalmente, o pessoal tá lá das 9 às 18 horas, porque ali também atendem a Ciretran. Yes! Então, tem gente lá durante o dia inteiro. O horário de funcionamento da delegacia é das 12 às 19 e lá no nosso almoxerifado também é das 9 às 18 horas. Próximo item, bens perecíveis. O que são os bens perecíveis? Aquele bem que ele estraga fácil, né? Por exemplo, você vai comprar um ovo, você não dá para deixar o ovo durante 12 meses estocado. Você não vai comprar um hortifruti e deixar o hortifruti estocado. Ele tem um prazo muito menor de vencimento. Daí o porquê os bens perecíveis. Lá em Joinville, nós estamos tratando do porteiro eletrônico. O porteiro eletrônico não é perecível. Se fosse perecível, o porteiro eletrônico deles, prazo de validade de entrega não pode ser inferior a tantos dias, né? 3 dias, por exemplo, ou meses ou anos, né? Ou a metade, terço, 2/3 do prazo total recomendado pelo fabricante, entendeu? Por exemplo, se você tem lá o objeto, vamos colocar um objeto que tem um prazo de validade de 1 mês, você vai colocar aqui que é 1/3, 2/3, ou a metade, o prazo, sempre inferior a 1 mês, porque se chegar lá o negócio com 1 dia antes para consumir, já fica complicado da gente poder trabalhar, se planejar dessa forma. Portanto, tenha sempre em mente o prazo de validade do seu objeto perecível para você colocar aqui um prazo razoável, né, para consumo. E aonde que vai estar essa justificativa? Essa justificativa você vai colocar lá nos autos do processo. E agora aqui sim, garantia da execução do contrato. A garantia da execução do contrato é uma exigência que pode ser feita pela administração em contratações de obras, serviços ou provisões, né, aquelas entregas. O importante é ressaltar que a escolha do tipo de garantia é um direito do contratado, que poderá optar por uma das modalidades previstas na Lei 14.133. Quais são elas? Caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, e a garantia ela corresponde em até 5% do valor do contrato. Eu vou precisar de garantia aqui nesse exemplo lá de Joinville? Não vou precisar de garantia. Comprou o porteiro eletrônico, entregou lá, fez a instalação, já está feito o serviço, não precisamos da garantia. Uma garantia a gente necessita de alguma coisa assim com um valor mais elevado, alguma coisa assim que possa comprometer o dinheiro da administração pública. E se eu pedir a garantia, nós vamos apresentar aqui aquela justificativa objetiva, né? Nós não vamos pegar e direcionar isso daqui para que seja para que coloque ganhe uma empresa ou outra. E o próximo item, e a garantia e a assistência técnica, eles são aspectos importantes para serem considerados na elaboração do termo de referência da licitação, né? Esses elementos estão previstos na Lei 14.133 também, devem ser devidamente especificados no objeto, no documento, juntamente com outras informações relevantes. A exigência da garantia é comum de ser aplicada em contratações de obras ou serviços, sejam eles de natureza comum ou de engenharia. A finalidade da garantia é preservar que o contratado cumpra com suas obrigações
E uma vez que o serviço seja concluído e recebido pelo gestor, a importância da garantia ela é devolvida para o contratado. O mesmo procedimento seguido ao extremo da vigência do contrato ou do registro de preços, quando o escopo do projeto exige a formalização desses instrumentos. Obrigações específicas das partes. Essa fase aqui do termo de referência já está previsto, já está escrito, já está selecionado. Isso daqui tudo vai ser lançado no edital e no termo de contrato. Senhores, é só olhar e passar para a próxima página. Aqui, as obrigações do contratado, as obrigações nossa da administração como contratante. E aí fazemos aqui, caso entendamos que tenha mais alguma coisa para fazer, a gente pode colocar aqui embaixo. Vamos descer mais um pouquinho no papel para nós ver aqui o próximo requisito. Esse aqui é extremamente importante também. Nós vamos falar sobre o instrumento contratual. Agora sim, instrumento contratual. Nas contratações públicas existem diferentes tipos, né, de instrumentos de contrato que podem ser utilizados de acordo com a necessidade e a natureza do objeto a ser contratado. Cada tipo de contratação possui suas características específicas, vantagens e eficiências, e vamos abordar cada uma delas. Por exemplo, primeiro, contrato. O contrato é o instrumento mais comum utilizado nas licitações. Trata-se de um acordo formal, firmado por meio de assinatura entre a administração pública e o contratado. Nesse documento são garantidos os direitos e obrigações de ambas as partes, como condições de execução do objeto, prazos, forma de pagamento, entre outros aspectos relevantes. O contrato é amplamente utilizado em diversas modalidades de licitação, sendo adequado para a maioria das situações. Por exemplo, contratação de uma empresa para a construção de uma delegacia de polícia. O contrato estabelecerá todas as cláusulas necessárias, como prazos de execução, valores, especificações técnicas, garantias, entre outros. Vantagem: proporciona segurança jurídica, estabelecendo obrigações de ambas as partes de forma clara e detalhada e permite uma melhor gestão do contrato com regras específicas para a execução. Mas nós temos também as desvantagens, né? Pode exigir um processo burocrático de formalização, com a necessidade de elaboração e assinatura do documento, que pode prolongar o termo de início da execução do contrato. Outra forma de contratação seria a autorização de fornecimento mais contrato de garantia e assistência técnica. Neste caso, são utilizados dois documentos contratuais diferentes, né? A autorização de fornecimento ela é realizada pela administração para formalizar a intenção de contratar, indicando as especificações do objeto, itens, valores, entre outras informações relevantes, e depois é assinado o contrato de garantia e assistência técnica, que estabelece as condições de garantia e assistência para o objeto prestado. Por exemplo, a contratação de uma empresa para fornecimento de equipamentos de informática. A autorização de fornecimento detalha os itens e valores, enquanto que o contrato de garantia estabelece as condições de garantia e assistência técnica dos equipamentos. Quais são as vantagens, né? Permite uma separação mais clara entre as obrigações de fornecimento do objeto e as obrigações de garantia e assistência técnica. Facilita a gestão das duas áreas distintas. Mas a desvantagem é que pode exigir uma maior complexidade na documentação e formalização de dois instrumentos contratuais, o que pode aumentar a burocracia e o tempo de início de execução do contrato. E por fim, nós encontramos a autorização de fornecimento. Só a autorização de fornecimento. Esse tipo de contratação é utilizada como um instrumento contratual e estabelece todos os termos e condições do fornecimento do objeto, incluindo especificações técnicas, prazos, valores, forma de pagamento, entre outros. Por exemplo, uma empresa de fornecimento de material de escritório. A autorização de fornecimento detalha os itens, valores e outras condições para o fornecimento dos materiais. E quais são as vantagens, né?
a simplicidade da formalização contratual. Uma vez feita apenas a autorização de fornecimento, você preenche os requisitos e isso pode agilizar o início da execução do contrato. Qual a sua desvantagem? Pode oferecer menos segurança jurídica, uma vez que a autorização de fornecimento ela pode ser menos detalhada que um contrato completo, menor controle de especificação dos termos e condições contratuais, né? E ainda temos aqui, deixa eu ver aqui, ainda tem aqui os outros casos, né? O administrador público, com base na interpretação sistemática e finalística da Lei 1433 de 2021, ele pode usar outros instrumentos contratuais específicos desde que devidamente justificado nos autos do processo. Essa possibilidade está relacionada a situações relacionadas em outros instrumentos que se mostrem mais adequados para a contratação, como a utilização de nota de empenho ou ordem de execução do serviço. Por exemplo, a contratação da capacitação ou treinamento por meio de inexigibilidade de licitação, quando o valor da formação se enquadra no limite estabelecido para contratação direta por dispensa de licitação. A vantagem é a flexibilidade na escolha do instrumento contratual mais adequado para a situação específica. Possibilidade de simplificar e agilizar o processo de contratação. A desvantagem, por outro lado, é que exige uma análise mais detalhada e fundamentada para justificar a utilização do instrumento contratual alternativo. Pode exigir maior cuidado na elaboração e controle dos termos contratuais. Em resumo, a escolha do instrumento contratual adequado deve ser feita pelo administrador público com base na natureza do objeto, nas necessidades do projeto e nas diretrizes pela legislação. Cada tipo de contratação apresenta suas particularidades, vantagens e a opção deve ser devidamente justificada nos autos do processo da licitação, normalmente embasada em um estudo técnico preliminar. Veja a importância, então, do estudo técnico preliminar. A seleção correta do instrumento contratual contribui para uma contratação eficiente, segura e em conformidade com a legislação aplicável. Peraí, voltando aqui. Aí. Instrumento contratual, então. O pessoal lá de Joinville, eles pediram a autorização de fornecimento mais o contrato de garantia. Eu preferiria, para aquele caso específico, direto o instrumento do contrato. A opção deles foi a autorização de fornecimento mais o contrato de garantia. Tá certo. Ele justificou lá no estudo técnico preliminar? Provavelmente ele deve ter escrito isso. Ele deve ter justificado porque ele ia pedir esses dois instrumentos. Próximo item, trata-se da vigência da contratação. Veja aqui, já vamos adiantar aqui. O pessoal lá de Joinville pediu a vigência de contratação de 12 meses, contados de quando? Contados da assinatura do contrato. Eles se confundiram aqui, né? Porque o que eles fizeram foi aqui a autorização de fornecimento e o contrato de garantia. Então deve ser isso daqui, a assinatura do contrato de garantia, né? Faltou, Guilherme, você completar aqui o seu item escolhido, né? Ao elaborar o termo de referência, é fundamental compreender a diferença entre prazo de vigência, verdade, né? E o prazo de execução do contrato. O prazo de execução do contrato é o período em que uma atividade contratada será realizada, prazo de execução do contrato. Ele estabelece o tempo necessário para a execução da obra ou do serviço contratado. Por exemplo, se uma contratação envolver a construção de uma delegacia de polícia, prazo de execução será o tempo estimado para a conclusão da obra. Já o prazo de vigência é o período em que o contratado o período em que o contrato continua valendo, né? Além do período do prazo da execução, ele abrange outras obrigações acessórias que podem persistir mesmo após a conclusão da atividade principal. Isto pode incluir
as garantias contratuais, as obrigações de confidencialidade e entre outras. O prazo de vigência pode ser igual ou maior ao prazo de execução, dependendo das condições e necessidades específicas do contrato. É o que eu sempre falo lá para o pessoal da equipe da Gelic. As meninas elas perguntavam, né? O prazo do contrato, eu falo, gente, vamos fazer assim o básico, né? Qual que é o prazo de entrega? O prazo de entrega está pedindo em 30 dias? Perfeito. E o prazo de garantia? Prazo de garantia são 90 dias? Então vamos fazer 30 dias mais 90 dias, 120 dias. Esse é o nosso prazo de execução normalmente aplicado na Gelic. Agora é importante ressaltar que tanto o prazo de execução quanto o prazo de vigência podem ser prorrogados pelas partes envolvidas, desde que haja acordo mútuo. No entanto, qualquer alteração dos prazos deve ser formalizada por meio de um aditivo contratual, garantindo a segurança jurídica e o cumprimento das obrigações estabelecidas. Fiscalização e gestão. Agora nós vamos entrar na parte do fiscal do contrato e do gestor do contrato. Extremamente importante. Nós vamos estar tratando agora de uma responsabilidade muito grande, tanto do gestor quanto do fiscal do contrato. O gestor é aquele que trata dos aspectos relacionados diretamente ao contrato, o prazo que nós acabamos de falar, a extensão do prazo, uma prorrogação de prazo, uma prorrogação do prazo de entrega, é responsabilidade do gestor, tudo relacionado ao contrato. Precisamos alterar uma cláusula do contrato, obrigação do gestor do contrato. Precisamos prorrogar o prazo, obrigação do gestor do contrato. Passou prazo de 12 meses, precisamos aplicar o reajuste ao contrato, obrigação do gestor do contrato. E o fiscal? O fiscal ele já fica relacionado ao objeto do contrato, a execução do serviço em específico. O objeto foi entregue, o objeto ele está de acordo com a descrição do termo de referência, a obrigação do fiscal do contrato. O objeto não se relaciona com... Está faltando algum requisito do termo de referência? Obrigação de verificação do fiscal do contrato. Prazo de entrega. O objeto foi entregue dentro do prazo, obrigação de verificação do fiscal do contrato. Agora, está dentro do prazo de entrega. O fornecedor ele vem aqui e ele pede prorrogação de prazo. O que o fiscal? Qual a obrigação do fiscal? Receber esse pedido de prorrogação de prazo e encaminhar para o gestor do contrato, fazer a apreciação dessa prorrogação de prazo. Perfeito? E aqui nós já entregamos nomeados, tá? Quando vier o termo de referência já vai vir aqui o nome, o cargo da pessoa, o nome está lá na outra página, né? A matrícula e o e-mail de contato. E aqui também o fiscal do contrato que vai atuar nesse contrato em específico. Deixa eu voltar aqui, pronto. Critérios de medição e pagamento. Outro aspecto importante também, ao lidar com prazos no contexto dos processos de licitação e de contrato, é essencial estabelecer os períodos que garantam o período satisfatório, né, que garanta o cumprimento eficiente da obrigação e a boa prestação de serviço público. Prazo de troca dos bens rejeitados. Nós recomendamos definir um prazo razoável para o fornecedor substituir o objeto rejeitado. Chegou lá, você pediu uma caneta azul. Quando você vai receber, você recebeu uma caixa de caneta vermelha. O que você vai fazer? Você vai rejeitar o objeto, devolver para ele e falar: filho, aqui, ó, você deveria ter entregue a caneta azul e não a caneta vermelha. E aí, no termo de referência vai estar especificado aqui o prazo de troca de bem. Ó, o Guilherme ele pegou e estabeleceu um prazo de 10 dias úteis. Um prazo bem elástico. Prazo grande para poder fazer a entrega do bem.
Ele recebeu a caneta vermelha no lugar da caneta azul e ele vai pedir para que seja substituída pela caneta azul, dentro do prazo de 10 dias. Ultrapassou esse prazo? Ó. Multa! Multa. Ou, se for decorrente de pregão, multa ou suspensão de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 5 anos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Prazo de recebimento definitivo do objeto. É o período reservado para que o administrador público avalie se o objeto atende todos os requisitos no edital e está livre de vícios aparentes. Normalmente, é concedido um prazo de 90 dias para realizar essa análise completa. Então, aqui, ó, prazo de recebimento definitivo, eu pediria para o Guilherme deixar os 90 dias que nós sempre fazemos nas licitações, tá? Prazo de liquidação do documento fiscal é aquele prazo destinado para a administração realizar a análise e a liquidação do documento fiscal apresentado pelo fornecedor. Esse prazo é estabelecido em 30 dias, permitindo que a administração verifique a regularidade e a conformidade do documento, incluindo os valores e informações pertinentes. A liquidação do documento fiscal é um passo importante para o processamento adequado do pagamento do fornecedor. Dentro desse prazo aqui, o fiscal faz a certificação da nota, né? Da nota fiscal, manda lá para a dona Luísa, e aí a dona Luísa vai fazer a nota de liquidação para depois encaminhar para a pagadoria fazer a programação de pagamento, para que no dia o fornecedor ele receba a ordem bancária dele. E o prazo de pagamento? O prazo de pagamento é o período que é definido para que a administração efetue o pagamento ao fornecedor pelo serviço prestado ou pela entrega do objeto contratado. O prazo de pagamento também é estipulado em 30 dias, contados a partir da apresentação dos documentos fiscais regulares e após a liquidação do documento. O cumprimento desse prazo é fundamental para assegurar a regularidade das transações comerciais e manter a confiança entre as partes envolvidas. Então aqui você vai colocar... Nossa, escrevi tanta coisa, né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Guilherme, você vai por aqui então. Você deixou em vermelho, você não sabia o que era. São 30 dias aqui e mais 30 dias aqui. Perfeito? Próxima página. Não. Acho que tem mais um finalzinho aqui. E aí a gente encerra o nosso termo de referência. Dotação orçamentária. Aqui, unidade órgão, nós vamos colocar o FUNPC. Fundo de melhoria da Polícia Civil. Subação, isso daqui nós vamos conseguir lá com o pessoal da GEORC. Natureza é a natureza de despesa. Se for... me empolguei. GEORC. Se for compra, 33,90,30. Se for serviço, 33,90, 39, 33,90, 30, 33,90, 39. Se eu não me engano é isso daqui. Não sei. E mais o complemento aqui que são os dois últimos números. Nós vamos conseguir aonde? Vamos conseguir lá com o pessoal da GEORC também. E a fonte? Aqui é a fonte de natureza. Se você está comprando com um convênio de trânsito, o pessoal da GEORC vai te passar a fonte do convênio de trânsito. Se for o dinheiro do orçamento da Polícia Civil, o pessoal da GEORC também vai te passar. Portanto, dotação orçamentária, toda ela é feita pelo pessoal da GEORC. Você entra em contato com eles, passa
todas as informações que você tem no seu termo de referência, e o pessoal da Georg vai falar com vocês. Aham, sei. E por último, nós vamos encontrar o valor estimado. O valor estimado aqui, se você já tiver a pesquisa de preço com base na IN16, você já coloca. Se você não tiver esse valor estimado, você coloca aquele valor que você conseguiu a partir da pesquisa que você fez no mercado. Preferencialmente, faça de acordo com essa instrução normativa 16 da CEA, tá? Ela é um pouco trabalhosa, ela segue os parâmetros da Lei 1433 e é extremamente importante. E aqui, penúltimo, informações adicionais. Alguma coisa que você repute relevante colocar, você vai elencar aqui. Descendo mais um pouco do formulário, nós vamos ter indicação do responsável no órgão pelos encaminhamentos de eventuais impugnações ou esclarecimentos. Daqui, nosso amigo Guilherme, ele vai ficar responsável. Qualquer impugnação ou pedido de esclarecimento durante a fase de recebimento de propostas vai ser feita pelo Guilherme. E aí, meus caros, enfim, nós encerramos a nossa confecção do termo de referência. Feito tudo isso, você já tem termo de estudo técnico preliminar, você já fez mapa de risco, se for o caso, né? O mapa de risco é extremamente importante também, a gente pode depois passar algumas informações a respeito do mapa de risco. Lá na Gelic, nós já temos um modelo de mapa de riscos para compra, um modelo de mapa de risco para obra, um modelo de mapa de risco para serviço de engenharia. Ele é padronizado, então é só pedir para o pessoal lá da Gelic que eles mandam para vocês e vocês colocam no seu documento. A Procuradoria do Estado, ela vem exigindo justificativa quando você não coloca o mapa de risco, tá? Então nós temos estudo técnico preliminar, mapa de risco, termo de referência, levantamento de preço, manda lá para a Gelic, lá que a Gelic já vai fazer a sua licitação e dentro de pouco tempo você já receberá o seu objeto ou o seu serviço necessário. E feito isso, nós encerramos a apresentação da elaboração do termo de referência. Espero que tenha atingido a expectativa. Eu não entendi o que ele falou. Qualquer problema, qualquer dúvida, nós estamos à disposição lá na Diretoria de Finanças e Administração da Polícia Civil. Um grande abraço e até a próxima aula.